Muito bem, então vamos dar início ao nosso curso de Lógica de Programação com C++. E é o seguinte, pessoal, sempre que a gente inicia um curso, a gente sempre coloca um longo e extenso histórico daquela linguagem. Fizemos isso no Java, fizemos isso no C, fizemos isso com o VB.NET, fizemos isso com Delphi. Nós não vamos fazer com C++, porque a história é longa e aí ia ficar um pouco cansativo. Se você tem interesse, em saber a história da linguagem C, você pode pedir um arquivo para nós. Nós temos aqui um arquivo que tem várias informações, ou mesmo na internet. Basta você colocar história de C++, você vai encontrar várias informações. A única coisa que eu quero dizer para você é que a linguagem C++ ela surgiu pela linguagem C. A linguagem C deu origem à linguagem C++, assim como a linguagem C também deu origem ao Java. Tá? Então vamos iniciar o nosso curso falando da estrutura geral de um programa em C++. O que possui um programa em C++? Qual é a estrutura dele? Então vamos ver. Um programa em C++ ele é composto por uma ou mais funções. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, porque assim, na programação, às vezes um conhecimento depende do outro. Então, por exemplo, se você nunca estudou programação, você não sabe o que é uma função, você não sabe o que é uma diretiva. Então, são termos que eles não tem como a gente saber que hora que um vem, que hora que o outro vem. Então, nós vamos estar falando daqui a pouquinho de variáveis, sem ter falado de variáveis. E no estudo de variáveis, nós vamos falar de tipo de dados, sem antes ter falado de tipo de dados. Dá para entender? Então, por isso que você às vezes precisa ir e voltar. Porque a gente vai sempre estar falando de um conhecimento, porque esse conhecimento depende de outra coisa. E nós, então, nós organizamos para você e com certeza você vai entender. Essa parte teórica ela é interessante porque ela fixa na sua mente esses conhecimentos que você precisa. Detalhe, não é preciso decorar nada. Se você quer ser um bom programador, você não precisa decorar. Você precisa saber utilizar a linguagem na hora certa. Então, se você não conseguir decorar todas as funções, todos os escopos das funções, não se preocupe, não é vergonhoso você ir na internet e pesquisar a respeito de um comando, não, isso não é vergonhoso. Por quê? Você tem que saber, o objetivo do seu estudo é você saber utilizar cada uma dessas ferramentas na hora certa. Esse é que é o objetivo, não é decorar. Você poderia, por exemplo, decorar tudo, saber todos os comandos e não saber a hora de utilizar, e aí não ia servir de nada. Então você não é um editor de texto, você tem que saber pensar na hora de você for desenvolver os seus comandos. Ok, então desculpa aí demorar um pouco, mas vamos lá. Então um programa C++ ele é composto por uma ou mais funções, e uma das funções deve ser obrigatoriamente a função main. Então se você, em todo o programa em C++, ele precisa obrigatoriamente ter a função main. A função main é ela que vai garantir que nós estamos falando de um programa. Uma função é um grupo de instruções que realizam uma ou mais ações. Nós vamos estudar a função lá na frente e você vai entender isso. Uma função, você quer fazer uma determinada ação e retornar um determinado valor. Então, para isso, você utiliza uma função. Ainda assim, um programa conterá uma série de diretivas, include, que permitirão incluir nos mesmos arquivos de cabeçalhos, que por sua vez conterão funções e dados predefinidos. Então, de um modo geral, um programa em C++ ele vai ter o seguinte: ele vai ter as diretivas do processador, com include e using. Vamos ter também as declarações globais. Um programa em C++ vai ter a função main, vai ter as funções definidas pelo usuário, os comentários do programa e também as sentenças. Então vamos ver como seria essa forma geral, essa estrutura. Então na parte de cima nós teríamos aqui o include. Eu tenho aqui um exemplo de um programa. Isso aqui já é um programa para você que está iniciando agora. Esse programa, nós vamos daqui a pouco executá-lo e você vai ver que ele já funciona. Tá? O que esse programa aqui faz? Observa que eu tenho aqui
Ó, barra, barra. Quando você encontrar barra, barra em algum programa, nós estamos nos referindo a isso que significa que é um comentário. Tudo que tiver entre essa barra, barra não vai ser compilado. O processador ele vai entender que isso aí é apenas um comentário. Então ele não precisa executar esse comando. Então aqui está dizendo que esse programa faz o quê? Ele exibe uma mensagem na tela. E qual é a mensagem? Bem-vindo ao curso de C++. É só isso que esse programa faz. Mas aqui já é um programa. Nós utilizamos para poder mostrar a estrutura de um programa. Então você pode observar que aqui nós temos a diretiva include. Essa diretiva include ela é de extrema importância. O que ela vai fazer? Quando você usa o include, você vai dizer para o processador que você quer incluir no seu arquivo, no seu código-fonte, um outro arquivo de outro código-fonte e você quer incluir naquele programa. É como se você tivesse dois papéis. Vamos imaginar assim, você está no bloco de notas, aí você tem uma estrutura de um programa. Aí, alguns comandos você tem em outro arquivo. Então você vai lá, abre aquele arquivo, dá um Ctrl+T ou um Ctrl+A, Ctrl+C, copia e cola todo mundo naquele arquivo que você estava trabalhando. E aí todas as funções daquele outro arquivo vão trabalhar agora no arquivo que você quer. Entendi? Então é mais ou menos isso. Ele traz para dentro do seu programa, ele inclui no seu programa todas as funções, todas as variáveis, tudo que você trabalhou naquele arquivo. Então ele vai incluir. Ao invés de você criar um arquivo enorme, você pode criar arquivos separados, né? Vamos chamar assim, com bibliotecas de funções, e aí você simplesmente usa o include, e esse include vai agora, por causa do include, todas aquelas funções, todas aquelas variáveis, tudo que você estava trabalhando naquele outro arquivo, passa a ser utilizado no seu programa como se nele fosse feito. Então é isso que quer dizer essa diretiva include. Aí você deve estar se perguntando, mas o que significa esse IOStream aí? Bem, pessoal, esse IOStream, por que foi necessário o IOStream? Nós vamos ver no nosso exemplo prático, se eu tirar o include IOStream, eu não vou conseguir utilizar a função cout. Essa funçãozinha aqui, cout, que vai imprimir na tela, ela está dentro aqui, ó, desse arquivo IOStream, tá? Então, quando você quer utilizar, no caso, a entrada e a saída, o I/O, né, input output, você pode utilizar o IOStream. Você vai ver também que depois nós temos o stdio, que vai usar a função printf e outras funções mais. Mas, para esse caso específico, eu preciso utilizar o cout. Então, eu usei essa função cout, faz parte do arquivo IOStream. E como é que eu vou saber disso? Bem, é aí que entra você conhecer a linguagem, tá? Então, pessoal, tem várias, mas tem muitos mesmo bibliotecas de funções. Nós vamos estudar algumas aqui, mas você tem que pesquisar, tá, para poder estudar. Como eu falei, não é nenhuma vergonha você ir na internet e pesquisar. Não é vergonha para o programador, não. Vergonha é o programador não conhecer. Você precisa conhecer, você não precisa decorar. Bem, continuando aqui. Então, na primeira parte do programa, nós usamos aqui, ó, o IOStream, que foi o include. Nós ainda temos a região de declarações globais. É essa região que fica entre os includes e o main, ou main. E aqui você pode declarar funções, você pode declarar variáveis, ou ainda você pode declarar protótipos de funções. Qual é a diferença de falar assim, em funções e protótipo de funções? É porque aqui você pode criar uma função, tá? Ou se você não criar se você criar a função depois do programa, você obrigatoriamente, e você quer utilizar essa função dentro desse programa, você tem que pelo menos colocar o protótipo da função aqui na tela. E o que é esse protótipo da função? Esse protótipo de função seria o cabeçalho da função, a escrita da função, tá? Vamos estudar a função na frente e você vai entender. E aqui, ó, as variáveis que você coloca aqui, você vai também ver mais tarde, que nós chamamos esse tipo de variáveis globais. Por isso que a gente chama aqui, ó, declarações globais. Em seguida, nós vamos ter a função principal, que é a função main.
Essa função indica que o programa ele vai ser... a função essa função main indica que nós estamos tratando de um programa. Quando você executar esse arquivo, a primeira coisa que vai ser executado exatamente é a função main. Tá? Essa função vai ser invocada e aí tudo que tiver dentro dela vai ser então processado. Sem a função main, é como se você não tivesse um programa. Você tem um arquivo, mas não teria um programa. E por fim, nós temos também a definição de outras funções. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Para não ficar muito teórico, nós vamos fazer um exemplozinho prático, bem pequenininho exemplo. Vamos fazer esse pequeno programa aqui, ó. Tá? Vamos fazer um programa que imprime na tela. E vamos aproveitar para instalar o programa que nós vamos trabalhar, que é o Dev C++. Então, na próxima aula, nós vamos fazer esse exemplo prático para continuar o nosso curso.